Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos tratando dos nossos encontros com Jesus. Hoje é o nosso último encontro com Jesus e o assunto para nós hoje é cenários da prisão. Esse é o nosso tema para essa manhã. Se você tem uma Bíblia aí, abra lá em Mateus capítulo 18 e nos acompanhe. Nós vamos lendo conforme nós vamos, então, tratando o assunto aqui, né? Então, os cenários da prisão vão envolver a situação que trata o verso 21. E ele traz, então, uma grande questão, e a grande questão que Jesus vai tratar nesse encontro com Pedro. Pedro estava preocupado com o que Jesus andava ensinando e faz então uma pergunta. Aproximando-se, perguntou, verso 21, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? A pergunta vem com uma proposta, até 7 vezes. Por quê? Porque era o comum de ser ensinado pelos sacerdotes naqueles dias que 2 vezes eram necessárias. Então Pedro queria ser generoso e estava tentando entender o reino, porque lembra, para nós estamos desenvolvendo aqui uma cultura bíblica. Pedro também estava nesse processo, né? 3 anos com Jesus era para ele experimentar a cultura bíblica, como é que se trata as coisas a partir de uma perspectiva bíblica dos ensinos de Jesus. Então essa é a pergunta, uma pergunta clara, objetiva, mas Pedro não era simplesmente uma resposta que ele precisava entender as razões que o perdão era necessário. Nós vamos ver a resposta de Jesus depois, e nós vamos entender o cenário que Jesus então vai trazer aqui para nós. O cenário número 1, ele vem no verso 23 e diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O cenário então começa com um rei que vai ajustar as contas, vai sentar e ver quem deve o que, e vamos acertar aqui. Um deles, ou esse servo que é trazido aqui em primeiro lugar, devia 10 mil. 10 mil. E ele não tinha como pagar. No verso 24 foi trazido esse homem. Qual era o custo de não pagar? O verso 25 disse assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuísse, que a dívida fosse paga. Era uma dívida monstruosa, 10 mil. 10 mil, sei lá, euros, dólares. 10 mil, só para ter uma noção de grandeza do cenário. O custo era esse, era que tudo que ele possuía e tudo que era ligado, todos os sentimentos, emoções ligados a ele, seriam vendidos para que ele pagasse a dívida. Então, há um clamor aqui. E a proposta que esse servo traz é: seja paciente comigo. Verso 26. Seja paciente comigo, eu vou pagar tudo que eu devo. Mas não mexa com a minha família, não me mande para a prisão. Eu vou pagar. Eu sou um homem decente, eu sou honesto. E depois de ouvir todo aquele clamor, aquela dor sofrida e sentida, então o seu Senhor toma a decisão. Qual é a decisão dele? A decisão dele é que ele iria perdoar a dívida. Então, no verso 27 desse cenário número 1, ele compadeceu-se do seu servo, mandou embora e perdoou a dívida. Não é que ele iria fazer um acerto, não, me paga quando você puder, não é nada disso.
você não me deve mais nada. Fantástico, né? Fantástico. Eu acho que muitas vezes a gente vai passar por situações bem parecidas como essa e nós vamos para um cenário como esse, desejosos de ser perdoados e percebendo o custo, a gente vai estar sempre pronto a tentar repor, trazer de volta o que não é possível trazer. Porque a verdade é essa, infelizmente, né? Quando você ofende alguém, quando você briga, quando você tira algo de alguém, não é só a devolução financeira que vai resolver o problema. E muitas vezes essa devolução financeira é impossível de ser feita, porque a pessoa não tem recursos para isso, né? Mas, na verdade, o grande problema dessa situação não é uma crise financeira ou material. A grande crise e a grande perda é a grande perda emocional, né? Os cenários da nossa vida, elas vão lidar com perdas emocionais. E como é que se paga? Como é que se paga uma palavra dura? Como é que se paga anos de incoerência no casamento, numa relação de pai e filho, de irmãos? Como é que se paga uma coisa dessa? Anos de sofrimento. Não tem como. A única liberdade é que o seu Senhor te perdoe. Na verdade, o maior beneficiário deste momento nem é tanto quem é perdoado, mas é quem se livra do peso daquela cobrança, é quem perdoa. Eu já passei por situações assim, de pessoas que me magoaram, e eu vou ser franco com vocês aqui, em alguns momentos eu tive dificuldades de perdoar e chegava em lugares onde a pessoa estava. Que desconforto. Que desconforto. E só resolveu quando aquela pessoa me procurou e eu a procurei e eu a perdoei completamente. Não tinha como resolver aquilo. Vamos começar de novo. Bom. Cenário 1. Cenário 2. O cenário 2, então, começa no verso 28. Aquele homem que foi totalmente perdoado de 10 mil. Ele foi perdoado de um valor imenso pela cobrança que foi exigida dele, era imenso. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Essa era a dívida. 100. Se você que foi perdoado por 10 mil, como é que você vai lidar com alguém que te deve 100, né? Ele lidou assim. Agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. E a história se repete da mesma maneira que foi com ele, estava sendo com aquele homem que devia 100 para quem foi perdoado em 10 mil. E ele insistiu, seja paciente comigo que eu vou te pagar. Eu vou pagar. Eu sou um homem decente. Entretanto, não quis. Antes, indo-se o lançou na prisão até que saudasse a sua dívida. Sem perdão, sem amor, sem compreensão e sem lembrar que já tinha sido perdoado. Irmãos, quando você está na presença de Deus e ela começa com um pedido de perdão, de ofensa, e eu sou contra desculpa aí que eu fiz. O que você fez? Nem sabe o que fez. Né? Você tem que ser pontual. Não é uma coisa só. Não é a mágoa e a ferida, às vezes, ela é grande e vai se expandindo. Né? Mas precisa de um pedido formal de perdão. E quando você ouvir alguém te pedindo
perdão, você tem que lembrar que você já foi perdoado. A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Deus, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, se eu já fui alcançado pelo perdão, como eu vou cobrar de alguém a punição por algo que foi feito por mim? E, infelizmente, muitos de nós fazem isso de uma maneira incrível, porque ela se magoa, ela se machuca, mas ela não perdoa. Ela cobra, ela quer receber até o último tostão, mas ela não lembra que já foi perdoada. E por último, o perdoado que não perdoa. O que acontece aqui? Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se e foram falar para o Senhor, aquele que era o primeiro do cenário, o primeiro cenário, o rei. Então seu senhor, clamando e chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Quem não aprende a perdoar também vai ficar sem perdão. E essa história se repete e a vida vai ficando cada vez mais difícil e mais complicada. Conclusão da história, meus queridos. Quando Pedro faz aquela pergunta, até quantas vezes, isso sugere até 7, e você já conhece o texto, né? Se não conhece, a resposta de Jesus foi: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, toda vez que alguém lhe pedir perdão de uma ofensa, perdoe. Quem perdoa esquece? Não esquece. Mas quando lembrar, lembra que perdoou. Irmão, não fique carregando essa lata de concreto nas costas que nunca esvazia o caminhão. Você precisa perdoar completamente e lidar com isso, com perdão. O verso 35 vai dizer assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. A grande lição de Pedro aqui é que o perdão não é algo para ser cobrado, é para ser oferecido. E todo aquele que pedir perdão, ele precisa ser perdoado para te libertar. O maior beneficiário é o que concede perdão, porque ele limpa a alma, esvazia o coração e recomeça a vida. Que o Senhor te ajude nesse recomeçar de vida. Que a graça de Deus te traga essa reflexão de que se há mágoa, se há dívidas, você deve perdoar. E às vezes são pessoas que partiram, que morreram, pessoas que estão longe, e você precisa fazê-lo, independentemente disso. E se há necessidade, se você precisa, se você deve, se tem condição, comunique aqueles que você perdoou. E ligue e fale: olha, sabe aquela dívida? Eu quero te dizer que eu te perdoo. Isso não está mais no meu coração. Para a glória de Deus. Que Deus te conceda graça e que a graça te alimente todos os dias.